Boa tarde, bom dia para os coleguinhas da turma da Tia Inês. Hoje a gente vai ter nossa linha de ciências, dando continuidade no estudo do solo, tá certo? Só a continuidade daquela outra aula e aí a gente vai fazer as atividades para consolidar esse conhecimento na cabecinha da gente, tá certo? Mas antes da gente fazer as atividades, a tia quer mostrar para vocês porque que lá na aula passada a tia falou sobre rocha. Porque, na verdade, o solo ele é composto basicamente da rocha onde ele está fixado. Vocês sabem que a rocha é aquela parte da terra que fica mais para baixo. Ela vai se degradando, ela vai se quebrando e vai fazendo solo, que é essa parte mais solta. E junto do solo a gente já viu que tem muitas outras coisas, né? Micro-organismos, restos de animais, plantas, né? Então, vamos prestar atenção aqui na formação do solo. Olha só que legal. O livro de vocês está muito bom. Ele trouxe uma ilustração muito boa para vocês. Olha só. Formação do solo. O esquema a seguir, deixa eu tirar aqui. O esquema a seguir representa a forma simplificada, de forma simplificada, a formação do solo ao longo do tempo. Olha que interessante, pessoal. Ao longo de milhões de anos, a ação do vento e da água da chuva, as mudanças de temperatura e outros fatores provocam o desgaste, a palavra-chave é desgaste, das rochas, transformando-as em partículas cada vez menores. Foi isso que eu falei, fica tipo um pozinho, né? Então, veja, a chuva, tá vendo? Tá causando essas quebras, o vento, a temperatura alta vai causando essas quebras, tá vendo? Ele vai ficando poroso. Essas partículas misturam-se à água, ao ar, aos seres vivos e aos restos de animais e vegetais em decomposição, formando o solo. Então, tudo que tem aqui em cima, pessoal, é solo, ó. São camadas do solo. E quanto mais degradada ela está, mais acima. Quanto mais quebrada, ela está mais acima, mais misturada. Porque aqui em cima cai seres vivos, restos de animais, vegetais, tudo aqui está misturado na rocha que foi decomposta. O solo é a camada da superfície terrestre popularmente chamada como chão, terra. É sobre o solo que caminhamos, construímos nossa casa, as estradas, entre outras atividades. Então, veja, essa parte aqui, pessoal, é o solo. Essa parte aqui mais embaixo, a gente chama de subsolo. É a camada da superfície localizada abaixo do subsolo, do solo. Aqui a gente encontra mais a rocha no estado natural, sem estar quebrada. No subsolo de alguns locais podemos encontrar água. É onde a gente cava os poços, né, gente? Petróleo, gás, ouro, ferro, prata e outros componentes. Em sua opinião, a formação do solo continua ocorrendo nos ambientes? Por quê? O que ele está perguntando a você? Ele está perguntando para você assim: isso aqui continua acontecendo? Pense aí comigo um pouquinho. Será que isso ainda continua acontecendo? Gente, o tempo inteiro. Inclusive, nas camadas mais internas do solo, o solo se movimenta. São os terremotos. O solo não, desculpa. As camadas mais internas da Terra se movimentam. E quando elas se movimentam, elas alteram o solo. Entende? Os vulcões, que é essa projeção do que tem lá de dentro da Terra para fora, também modifica o solo. Aquilo que sai lá de dentro, ele escorrega e vai levando substâncias diferentes para o solo. Entenderam? Então o solo está em movimento, assim como a água, tudo está em movimento, tudo está se modificando o tempo todo. Por isso, pessoal, que às vezes a agricultura, que é a cultura a agricultura e a pecuária, que é cultivar plantações e animais, criação de animais, provoca a degradação do solo, modifica o solo.
aquele solo fica tão gasto que ele muda. Ele era um solo nutritivo, com capacidade de nutrição, era um solo sadio e ele deixa de ser. Então, o solo, ele precisa e ele vive em renovação o tempo inteiro. Outra coisa, existe a poluição do solo, né? Se a gente jogar lixo no solo, o lixo, a gente já aprendeu isso. O lixo, quando ele vai acabando, vai decompondo, ele solta aquela água contamina o solo também, modifica o solo. Então, o solo está em formação o tempo inteiro. Inclusive, a gente até falou na outra aula do desmatamento, né? Que é uma outra coisa que modifica profundamente o solo, né? Mas vamos lá, vamos fazer as atividades? Olha aí. As dunas, a gente conhece muito bem, são formadas pela ação dos ventos, que carregam as partículas de areia de um lugar para o outro, alterando o formato das dunas. A gente vê isso muito aqui em Natal, né? Em lugares tão difíceis de ir, porque a areia é tão fina, tão fofa, que a gente tem que ir de bug, né? Então, veja só. Marque um X na característica da areia que é mais relacionada à formação da nuvem. Olha só. Por quê? Por que as partículas voam tanto? Por que a areia voa tanto? A areia tem partículas muito finas que ficam muito juntas, umas das outras. Além disso, a areia é pouco permeável. Será que é isso? A areia tem partículas grossas e soltas. Além disso, a areia é permeável. Exatamente isso. Ela não pesa. A areia pode chover o tanto que for, que rapidinho ela já vai estar solta de novo. E essas partículas são separadas. Inclusive, se você passar, ela até serve de lixa, né? De tão soltas que elas são. Então, a partícula de areia, ela voa tão longe e fazem essas formações justamente por ela ser grossa e solta, né? E não conseguir juntar água. Agora aqui. Complete a frase abaixo com o nome do animal da foto. Gente, o que é isso aqui? Quem nunca viu esse bichinho aqui, ó? Quero ver todo mundo respondendo aí. São as minhocas. Não é isso? As minhoquitas. E elas são importantíssimas para o solo. Veja só por quê. São ricas em nutrientes. As fezes das minhocas são ricas em nutrientes que ficam no solo. Quando ela se locomove no solo, deixa espaços nos locais pelos quais passou. Isso deixa o solo mais fofo e permite a entrada de ar. Veja como esse animalzinho aqui é importantíssimo para a formação das plantas, para o crescimento das plantas. Ele faz com que o solo ventile, que o solo precisa de ar, assim como precisa de água e também de nutrientes. Por quê? Porque ela se alimenta do material que está dentro do solo decomposto e a fezes dela faz o solo ficar mais fértil ainda. Então vamos escrever, ó, a importância desses animais para o desenvolvimento das plantas. Ó, a tia já citou uma só, ó. Ele faz com que o solo fique mais nutrido. Por que o solo fica nutrido? Porque as fezes dele soltam nutrientes. Outra coisa que ele faz, também vamos colocar, ajuda na passagem de ar. Mas a tia vai botar um vídeo aí para vocês verem depois, tá certo? Vamos lá. Agora aqui. Tinha uma experiência pra gente fazer, mas eu sei como é difícil, por isso que a tia nem solicitou pra fazer. Mas vamos ver aqui.
Em uma viagem à praia, Bruna coletou um pouco de solo desse ambiente e guardou-o em uma garrafa plástica. Ao chegar em casa, ela providenciou 2 funis de filtro de papel e colocou um pouco do solo da praia em um dos funis e no outro o solo do jardim de sua casa. Então veja, em um ela colocou o solo da casa, em outro ela colocou a areia. Em seguida, despejou um copo de água em cada um dos funis e marcou o tempo que a água levou para passar em cada funil. Ela percebeu que no solo da praia a água levou menos tempo para passar. Marque o X nas opções mais adequadas em cada caso. Então veja, é uma coisa que a gente já sabe, a água passou mais rápido na areia, certo? Vamos pensar um pouco por quê? O componente que existe em maior quantidade no solo da praia é... O que tem mais no solo da praia? Folhas e rocha ou areia, gente? Areia, né? A praia, 90% é areia. Provavelmente, o solo da casa de Bruna tem mais o quê? Areia ou argila? Argila, né? Porque se tivesse areia, ele tinha descido rápido, como na praia. O artesão ao lado está fazendo um jarro de argila. Seria possível o artesão utilizar areia para confeccionar o vaso? Por quê? Vamos pensar um pouco sobre isso, pessoal. Por que será que os jarros são feitos de argila? Porque a argila, ela é menos permeável. E quanto mais você aquece ela, quando você bota ela no forno, porque isso aqui depois vai para um forno, ela fica mais resistente à água ainda. Então, não. Seria possível fazer de areia? Não. Pois a areia não faz. Deixa eu botar diferente para vocês poderem entender. Não, pois somente a argila se une e preserva água. Então, o que acontece? A argila, ela consegue ficar durinha, juntinha ali. Depois que você coloca ela no fogo, ela fica mais dura ainda, mais forte ainda, mais ligada ainda. E além disso, a argila, ela passa pouca água. Então, você pode usar esse pote para beber água, por exemplo. Agora, vamos aqui. O solo popularmente conhecido como terra roxa tem fertilidade considerada entre média e alta. Isso possibilita boas condições para o cultivo de plantas. Junte-se a um colega, pesquise em jornais e revistas e imagens de plantas que podem ser cultivadas nesse tipo de solo e desenhe no espaço abaixo. O que a tia vai fazer? A tia vai fornecer para vocês o vídeo, tá certo? Terra roxa é uma terra muito comum lá onde a tia nasceu, lá em São Paulo e em Minas. Então lá tem uma variedade muito grande de plantas que se dão muito bem com esse solo, sabe? E ele mancha a roupa da gente, a cor dele é bem forte. A gente vai mandar um vídeo para vocês, tá certo? Aí vocês olhem lá e façam um desenho da planta. De forma geral, o solo é constituído por 4 componentes que estão misturados em quantidades variadas. Identifique qual frases são verdadeiras. Então vamos lá. O solo a gente sabe que ele tem plantas. Vou só colocar isso aqui é resto de plantas, animais, água e ar. Pensem nisso, guardem isso na cabeça. Ar e água existem entre as partículas que compõem o solo. Isso é verdadeiro, né, gente? Restos de animais e plantas fazem parte da composição do solo. Isso também é verdadeiro. Existem partículas... Peraí, gente, que cortou? Deixa eu te abrir o livro aqui. Cortou essa partezinha aí. Como sempre, a tia é muito boa para tirar foto, né? Fica muito boa as fotos que a tia tira. Existem partículas provenientes do desgaste das rochas na composição do solo. Gente, isso também é verdadeiro. Então, tem
a rocha, que a gente já viu que ela se decompõe. E lá no meio, no solo, que tá todo partindo, misturado lá, tem restos de plantas, restos de animais, água e ar. É isso. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer assim. Eu vou botar o vídeo, aí vocês vão ver sobre a minhoca e a terra roxa. Façam um desenho, tá certo? Depois de ver o vídeo. E é isso. Só ficou essa pra vocês fazerem, tá certo? Porque aí vocês vão ver o vídeo primeiro pra poder fazer o desenho. Tá bom? Prestem muita atenção aí e depois a gente vai ver se dá tempo, né? Que a gente já tem tanta coisa pra fazer. A gente faz essa experiência do solo, tá? Um beijão. Até a próxima.